Santos encaminha retorno de Soteldo, de jornalista. O Santos está perto de acertar a volta de Soteldo, do Tigres. Clube e jogador já vinham tendo conversas abertas sobre um possível retorno que aceleraram nas últimas horas. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, da TIC Sports, o Tigres, do México, aceitou a proposta de empréstimo feita pelo Santos. A princípio, o atacante ficaria no Peixe até junho de 2023. Agora, os clubes estão acertando a parte contratual do empréstimo para que Soteldo desembarque no Brasil e assine com o Peixe. Um áudio vazado nesta terça-feira, dia 10, também alimentou a chance da volta do jogador. Em conversa com um amigo, Soteldo disse que estava conversando com o clube e que chegando lá vamos festejar, finalizava. Olha, irmão, se eu te falo aí, se dá certo, eu te falo, tá? A gente tá conversando, tá sendo tudo fechado aí. Chegamos lá, vamos festejar, tá bom? O Tigres estourou o limite de estrangeiros e topou emprestar Soteldo. O Santos, que abriu espaço na folha salarial com a saída de Léo Batistão, Ricardo Goulart, Emiliano Velasquez e William Maranhão, aceita honrar com os altos vencimentos. Soteldo foi negociado ao Toronto FC em abril de 2021 por cerca de 33 milhões de reais. Como a gestão de José Carlos Pérez não pagou pela contratação, o presidente Andrés Rueda repassou a parte do Santos ao Huachipato, do Chile, para quitar a dívida. Em janeiro deste ano, Soteldo chegou ao Tigres e não se firmou no México. Foram apenas 19 jogos com um gol marcado. No Peixe, ele participou como protagonista da campanha do vice-campeonato da Libertadores de 2020. Santos vende Léo Batistão ao Almeria, da Espanha. O Santos aceitou a proposta do Almeria, da Espanha, pelo atacante Léo Batistão, de 29 anos. O jogador não joga mais pelo Peixe. Essa foi a segunda oferta em pouco tempo do Almeria por Batistão. A primeira havia sido recusada, mas os espanhóis aumentaram os valores e chegaram a um acordo para contratar o jogador. Havia uma divergência em relação aos valores que ficariam com o Santos e com o jogador, por isso a negociação demorou alguns dias para ser fechada. Nesta quarta-feira, as partes chegaram a um acordo. Batistão já não tinha viajado para o jogo da segunda-feira contra o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Brasileirão, e teve uma conversa com o técnico Lisca. Ele falou para mim, Lisca, eu não tenho uma sangria desatada para sair do Santos, eu me sinto muito bem aqui, eu briguei para vir para cá, joguei muito tempo na Europa, minha família está muito bem aqui, o Léo é uma referência nossa, né? Ele saiu por questão tática, não por questão técnica. Aí o Léo me colocou isso, cara, sabe? Seguiu os treinamentos, seguiu jogando. Essa semana, ontem, eu acho, o presidente me ligou, junto com o Nilton, e me falaram que veio uma nova proposta do Almeria, e agora mais dinheiro, né? Aí eu procurei o Léo, né? Ele treinou normalmente até domingo, no dia da viagem. E aí eu questionei ele, Léo, o que tu acha, cara? Porque o presidente me ligou, como é que tá a tua cabeça, como é que tá o teu astral? Aliás, realmente agora vem uma proposta maior, né? Eu tô assim, bem balançado, eu preciso resolver essa situação, mas é a mesma conversa, entende? Se a coisa não acontecer, velho, eu tô tranquilo aqui, sabe? Eu tô bem, eu tô no grupo. Ele foi muito profissional, mesmo saindo do time, incentivando, entrando bem, não esmoreceu nem... É um baita de um profissional na concepção da palavra, Léo Batistão, sabe? Eu estou muito feliz. E o Santos também precisa de dinheiro, né, cara? Eu acabei de falar aqui da retomada financeira do clube, né? E a proposta, se ela for de agrado da diretoria, do presidente e do Léo, não vai ser o Lisca que vai barrar. Aos 29 anos, o jogador tinha contrato com o clube apenas até junho do ano que vem, o que também favoreceu a sua negociação. Na Vila Belmiro, o atacante disputou 38 jogos, fez 7 gols e deu 3 assistências. Santos avança pela contratação do meia Carabarral, do Argentino Júnior. O Santos está perto de contratar Gabriel Carabarral, meia de 30 anos do Argentino Júnior, da Argentina. O Peixe deve pagar cerca de 8 milhões de reais parcelados por 100% dos direitos econômicos. O Peixe chegou a praticamente descartar a negociação, mas Carabarral fez força para vir ao clube da Vila Belmiro e pediu para ser negociado. Diante do pedido do atleta e do aumento da oferta santista, os argentinos não resistiram mais. Carabarral é meia, mas também pode atuar como segundo volante. Ele seria o terceiro reforço do Santos para o semestre. Antes chegaram o lateral direito Natan e o meia Luan. Santos deve formalizar a proposta por Vitor Carvalho, jogador do Gil Vicente. Depois de anunciar o lateral direito Natan e o meia Luan, a diretoria santista segue no mercado, à procura de mais reforços
para a continuidade da temporada. Como havia falado em entrevista ao Baixada Esporte, o executivo de futebol do clube, Newton Drummond, vem buscando nomes no futebol português para reforçar o time. Para o meio-campo, a diretoria santista deve fazer proposta pelo volante Victor Carvalho, do Gil Vicente, de Portugal, segundo o Diário Record, de Portugal. No Brasil, o jogador iniciou sua carreira no Coritiba e em 2020 se transferiu para o futebol português. Pelo jogador, o Santos deve desembolsar 6,8 milhões de reais, equivalente a 1,3 milhão de euros, por 50% dos direitos federativos do atleta, pertencentes ao clube português. Com o Gil Vicente, o jogador tem contrato até 2024 e já atuou em 60 jogos, fez 2 gols e deu 1 assistência. A diretoria santista ainda busca um zagueiro e um atacante de lado, posições que foram indicadas como as mais carentes do atual elenco. Valores não agradam e Santos não deve contratar o zagueiro William Rocha. O Santos não avançou na negociação por William Rocha, zagueiro do Portimonense, de Portugal. O Peixe fez uma oferta há mais de uma semana, recebeu uma contraproposta considerada alta e não procurou mais os portugueses. William vê o retorno ao Brasil com bons olhos, após pouco jogar no seu país de origem e tem outras sondagens. O contrato no Portimonense termina em 30 de junho de 2023 e, no início do ano, ele ficou perto de reforçar o São Paulo. Depois de passagem pela base do Flamengo, o zagueiro de 1,93 m de altura jogou na Desportiva, Grêmio B, Votuporanguense, antes de chegar no Cova da Piedade, clube que o abriu as portas em Portugal. William está no Portimonense desde 2019. O Santos tem 6 zagueiros à disposição no elenco profissional: Eduardo Borma, Maicon, Luiz Felipe, Alex, Derek e Jair. Derek e Jair subiram no sub-20 recentemente e são bem avaliados pelo técnico Lisca. Mesmo assim, o Peixe não descarta trazer mais um defensor. Depois da esfriada nas negociações do lateral Lucas Blondel, do Tigre, a diretoria do Santos trabalha o nome de Brian Aguirre, de 22 anos, que atua pelo Lanús. O jogador se destaca pela versatilidade, onde mesmo sendo lateral direito de ofício, também atua na lateral esquerda, volante, meia de ligação e ponta direita. O jogador acumulou 81 jogos, 3 gols e 5 assistências no clube argentino, onde estreou como profissional. Para o setor defensivo, a diretoria pode fazer propostas para o zagueiro Manuel Capasso, do Atlético Tucumã. O jogador que atuou apenas no futebol argentino, no Clube Atlético Aldosivi, Clube Atlético Platense, New Old Boys e Clube Atlético Tucumã. Ao todo, tem 50 jogos e 4 gols na carreira. Santos é punido com perda de público na Vila por invasão contra Corinthians. O Santos foi punido pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com perda de público na Vila Belmiro por 2 jogos, além de multa de R$ 35 mil pelas invasões ao gramado no clássico contra o Corinthians, no dia 13 de julho, pela Copa do Brasil. A pena máxima era de 10 partidas e a multa poderia chegar em R$ 100 mil. O gancho será cumprido a partir da Copa do Brasil de 2023. O Peixe foi denunciado no artigo 213 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e o julgamento ocorreu hoje, dia 10, pela manhã. O Santos correu o risco de perder o mando de campo, mas poderá atuar na Vila Belmiro com portões fechados para a torcida.